Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro foi sabatinado hoje aqui no Jornal da Manhã e falou sobre diversos assuntos, sobre auxílio emergencial, urna, 7 de setembro, STF e também o IPEC divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa que mostra o ex-presidente Lula do PT com 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro do PL com 31%. A pesquisa indica ainda que Lula lidera a corrida presidencial em 15 das 27 unidades da federação. O presidente Bolsonaro está à frente em outros 5 estados, mais o Distrito Federal. Sobre esse cenário todo, então, a gente conversa agora, recebe o cientista político Antônio Flávio Testa. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Bom dia, é um prazer voltar a falar com vocês. Bom dia, prazer nosso, professor. Falta menos de um mês para votação em primeiro turno, né? Qual avaliação o senhor faz do cenário nessa altura? As pesquisas mostram praticamente os dois principais candidatos à presidência empatados ou Lula realmente teria alguma vantagem sobre o atual mandatário neste momento? Me chama muita atenção essas pesquisas, a maioria contratada pela Rede Globo. Nós vimos semana passada o presidente do IPEC dizendo que as eleições já estão decididas, só falta o eleitor e as urnas. Então, eu não entendo, porque em 2020 nós tivemos um declínio profundo da participação nos governos municipais do PSDB, do MDB, e o PT, pela segunda vez, em 2 eleições, ele perde. No entanto, as pesquisas mostram que o ex-presidente Lula está à frente em 15 estados, tem mais empate em alguns outros, e o presidente Bolsonaro somente em 5. Ora, se nós olharmos o desempenho do governo, por mais resistência que se tenha ao personagem Bolsonaro, o resultado do seu governo é expressivo. O resultado que venceu a pandemia, venceu uma seca, hoje enfrenta uma crise importante, mas tem feito medidas interessantes. E vemos também que o auxílio emergencial deverá surtir efeito até o final desse mês. São 42 bilhões de reais atendendo 20 milhões de pessoas. E ainda temos a questão do combustível, que abaixou o preço e tende a cair um pouco mais. Então, veja, essas pesquisas retratam, na minha opinião, apenas uma intenção de voto. E sem querer desmerecer os institutos, eles têm lá as suas responsabilidades, as suas competências, mas as amostragens não revelam a realidade. Não é possível que um ex-presidente que saiu do país, do governo, há 20 anos passados, deixando um lastro negativo, profundo, volta a ter um recalque tão forte assim, independentemente do desempenho pessoal do presidente Bolsonaro. O resultado é de um chefe de Estado, de alguém que está no comando de uma máquina de governo e que produz resultados objetivos. E as pesquisas não mostram nada disso. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre essa intenção de voto que é determinada por essas pesquisas do IPEC e de outros institutos, como o Datafolha. E temos também alguns outros pequenos institutos que dão uma certa vantagem ao Bolsonaro. Eu só acredito, aliás, é até um enigma político, né? Tanta oposição que esse governo sofreu, e as eleições daqui a um mês. Vamos ver o resultado dessas eleições para ver se, de fato, os institutos acertaram, né? Porque não é apenas o presidente Bolsonaro que questiona isso. Se nós voltarmos atrás e vemos o ex-senador Requião, o ex-governador Requião, que agora é do PT, ele sempre questionou a legitimidade dessas pesquisas. Tentou, inclusive, como senador, criar leis que regulamentassem as pesquisas de opinião. Então, elas retratam um momento, esse momento eu não vejo dessa forma, a gente está olhando a realidade brasileira, comparando os dados do desempenho do executivo em várias áreas, e não coincide. E principalmente a visão dos municípios. Eles são governados hoje por partidos de centro, a sua maioria. Ok. Professor Testa, a pergunta agora da Amanda Klein. Professor, bom dia. As pesquisas são um método empírico e científico de mensuração da realidade. Elas não indicam, obviamente, não são um prognóstico de quem vai ganhar a eleição, mas elas mostram um fluxo da opinião pública, desse convencimento e como isso vai mudando. E o fato é que todos os institutos mostram, não é só um instituto contratado pela Globo, mas todos os institutos, muitos deles com credibilidade, com histórico, inclusive de muitos acertos nas eleições brasileiras, que o Auxílio Brasil ainda não teve o efeito, não surtiu o efeito desejado pela campanha do presidente Bolsonaro. Ele parou de crescer, cresceu bastante entre os evangélicos, é verdade, mas parou de crescer, não consegue crescer entre o eleitorado feminino, pelo contrário, oscilou para baixo 3 pontos, de 29 para 26, ou seja, ele tem uma rejeição muito alta no eleitorado feminino, uma rejeição alta no eleitorado em geral, e a avaliação do seu governo parou de melhorar. O senhor não acha que são sinais preocupantes para a campanha? E o que o senhor espera para amanhã, no dia 7 de setembro? Acha que isso pode mudar esses números?
Amanda, olha só, se você olhar o resultado do auxílio emergencial, levaria mais um tempo para surtir efeito. E, com certeza, esse efeito será medido a partir da aceitação das mães. Nós sabemos que no Brasil as mães é que seguram a onda, são elas que controlam as famílias, que cuidam da alimentação e que precisam, de fato, desses recursos. O próprio presidente, hoje, a sua sabatina, disse que as mães que têm mais necessidade recebem em torno de R$ 1.200 por mês. Evidentemente, isso só vai surtir efeito daqui a uns dias, né? Daqui a 15, 20 dias nós vamos sentir isso. Em relação àquilo que você colocou das pesquisas, eu não quero desmerecer nenhum instituto, eles têm sim as suas competências, mas a amostragem é baseada em softwares, o chamado survey, que a gente usa muito nas universidades, e você programa a amostragem, né? E depois de 2018 para cá, ou melhor, um pouco mais agora, 2020, se começou a usar no Brasil as pesquisas por telefone, como é muito utilizado nos Estados Unidos. Isso não revela de forma nenhuma a percepção do eleitorado, porque você não sabe quem está falando do outro lado. E há também outras denúncias de vermos pessoas que fazem pesquisas que são treinadas pelos institutos para fazerem abordagem de uma forma que seduza o cidadão a votar, a dar a sua opinião, né? Não é aquela opinião espontânea. Então, veja, eu não quero desmerecer, como eu falei ainda há pouco, mas não há possibilidade nenhuma de você ter no país 15 estados que não são governados por partidos de esquerda, né? E tem essa vantagem estupenda ao presidente Lula. É uma coisa inusitada, a gente sabe que isso não funciona. E se nós olharmos em 2018, as pesquisas todas erraram. 2020, a mesma coisa, né? Então, há necessidade, sim, de haver um aperfeiçoamento nesse modelo. Eu acho, inclusive, Amanda, que essa crise política que está instalada no Brasil em torno da apuração dos votos, da forma de votar, vai levar a um aperfeiçoamento do nosso sistema eleitoral. Eu acho que tem um lado positivo nessa questão, apesar das tensões que acontecem. Mas, sinceramente, acho que as mulheres têm essa rejeição que é colocada por Bolsonaro, mas há um pouco de construção. Nós sabemos disso porque ajuda vai sempre para as mães. Eu tive a oportunidade, Amanda, em 2018, de falar com o candidato Bolsonaro. No primeiro contato que eu tive com ele, falei, olha, candidato, quem vai decidir as eleições no Brasil são as mães. Estão aqui os dados do IBGE e do IPEA. Naquela época eram 54 milhões de mães no Brasil e a maioria delas eram mães solteiras, não tinham um companheiro do lado. Elas tinham que ter a responsabilidade. E 20% daquelas mães eram mães solteiras. Ele sabia disso. Se o seu governo não fez ações iniciais para poder dar atendimento a esse imenso contingente de população, hoje eu acho que ele está fazendo isso com o auxílio emergencial. Então, precisam ver realmente se, de fato, há essa rejeição objetiva contra o presidente por parte das mulheres. Professor, rapidamente, para que todos consigam perguntar, o senhor viu a sabatina com Jair Bolsonaro aqui na Jovem Pan? Gostaria de perguntar justamente qual é a sua avaliação. Ele não foge das perguntas mais espinhosas, ainda que demonstre um certo aborrecimento. Na sua avaliação, esse tipo de comportamento mais ajuda ou atrapalha? Eu acho que está chegando um nível de estresse muito grande do presidente, porque tem 3 anos e meio que ele vem sendo acusado de homofóbico, racista, misógino, essa coisa toda aí. E as perguntas vêm se repetindo. E claro que há também uma pressão enorme, né? Nós sabemos que, vamos lembrar um pouco de história, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o filho dele foi investigado, depois o Sarney antes teve o filho investigado, os filhos do Lula também foram investigados, mas nunca houve uma pressão tão grande em cima de uma família de políticos que o pai está no governo, os filhos são vereador, deputados, senadores, e agora essa coisa da família, dos imóveis, é uma construção exagerada, absurda. Nunca se investigou os filhos do Lula. Falaram, mas nunca se investigou. Então eu acho que o presidente, a imprensa poderia ter dado chance ao presidente de mostrar de fato o que avançou o país no seu governo. Não obstante todas as dificuldades, a crise internacional, as crises políticas, e essas questões mais de costumes, questões pessoais, atrapalham o avanço do governo. Eu acho que a população poderia, sim, tem que saber, o presidente tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser investigado, figura pública, mas também se perde, na minha opinião, muito tempo com essas questões. Deram muito pouco tempo ao presidente para falar do futuro. Foram 1 minuto final para ele fazer as suas considerações. Em todos os programas é assim, você tem 1 minuto para falar do que vai fazer. Devia ser o contrário, na minha opinião. Mas foi muito bom a participação do presidente hoje, porque ele foi objetivo, ele não fugiu de nenhuma questão.
e diz que tem a ver, e é real, tem uma crise instalada nesse país, que é a questão do judiciário com o executivo. Isso tem que ser resolvido. O Congresso está sendo omisso. É impressionante, um país que tem 513 deputados e 81 senadores, não se manifesta, não toma partido, não cumpre a sua missão constitucional no ano de eleição. Então, isso é assustador. Para finalizar, rapidamente, última questão de Roberto Mota. Professor, eu tenho 60 anos e eu nunca vi na vida manifestações a favor de um governo como eu vi nesse governo, né? As celebrações de amanhã, de 7 de setembro, devem ser gigantes. No entanto, os institutos e a mídia insistem nessa narrativa de que o candidato do PT ganha no primeiro turno. Ora, os institutos, alguns são contratados pela Globo, como o senhor afirmou, em outros, o dono do instituto foi marqueteiro do PT, em outros, o instituto é ligado à Datafolha. Resumo da história, isso para mim mostra apenas o desejo desesperado de uma elite urbana de esquerda que se recusa a aceitar o presidente Bolsonaro e vai recorrer a qualquer narrativa. Não importa, né, o quão ridícula essa narrativa seja. O que o senhor acha desse panorama? Eu acho que o presidente tem um carisma especial de despertar o civismo, o patriotismo e convocar a população. Se nós fizermos uma comparação, Mota, você vai se lembrar que lá no governo Collor, ele convocou a população para sair de verde e amarelo no momento cívico, e saíram todos de negro, de preto, ninguém foi, e combinou com o seu impeachment. O presidente Bolsonaro tem feito esse convite, essa conclamação à população e vai ser aceita. Eu tenho a impressão que as manifestações de amanhã serão muito significativas, até pela questão dos 200 anos da independência e dessa crise. A grande imprensa tem construído uma narrativa de que o presidente é golpista, é corrupto, é racista, é homofóbico, é misógino, é tudo de ruim. Ninguém elogia o seu trabalho, o esforço que ele faz para melhorar o país, independentemente do seu jeito, às vezes tosco de falar, às vezes agressivo, mas ninguém fala que o Lula fala palavrões, agride as mulheres. Recentemente ele disse o seguinte: olha, as enfermeiras servem para poder servir sopa, porque precisa de médico. Qual é o contingente de enfermeiros que tem no Brasil? Ele não, em nenhum momento a imprensa mostra isso. Então, professor. Isso é uma coisa que amanhã será uma grande celebração, sim. Desculpa o nosso tempo corrido. Obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. A gente avaliando por aqui cenário político nesse ano de eleições com o professor cientista político Antônio Flávio Testa. Boa terça-feira, professor. Até uma próxima. Até amanhã. Um abraço. Até a próxima.